Chega de ficar com pouco sinal de internet no seu smartphone. Mesmo na época do 4G e do 5G, eu sei que você pode passar por um perrengue que você não gosta. Quer ficar sem internet no seu smartphone ou com pouco sinal. Mas eu vou te dizer uma coisa, com as configurações que eu vou mostrar nesse vídeo, você pode resolver esses problemas e ter uma conexão tranquila, sempre com um sinal de internet cheio na sua rede móvel. Eu vou utilizar para esse tutorial um Galaxy S24 Ultra com o sistema operacional Android. Então, com todos os smartphones que têm o sistema do Google, você vai conseguir realizar essas configurações. Lembrando que alguns nomes e locais podem estar diferentes aí no seu smartphone se ele for de outra marca que não da Samsung. E a dica que eu sempre dou é que você vá na lupa de pesquisa nas configurações e busque pelos termos que eu mostrar. Beleza? Estou agora com a tela sendo mostrada aí no vídeo do meu smartphone e a gente está numa aba chamada Conexões e é por aqui que a gente inicia a nossa configuração. A primeira coisa que a gente vai fazer é rolar a tela e procurar por uma opção chamada Redes Móveis. É a primeira atenção que eu quero trazer para esse vídeo. Talvez você note aí no meu smartphone que lá na barrinha de sinal alterna entre o 5G e o 4G. Isso acontece porque na minha região, bem onde eu estou localizado, eu tenho uma antena que tem 4G e 5G e outra antena que tem apenas 4G. E o meu telefone, dependendo da localização dentro do meu estúdio ou dentro da minha casa, ele não entende se ele deve se conectar na rede 4G ou na rede 5G. E ele fica nessa alternância e isso prejudica o meu sinal. Então a primeira dica que eu dou é, clicando aqui em redes móveis, vai abrir o seguinte: dados em roaming, permitir serviço 2G, mas a gente chama a atenção para a opção chamada seleção de banda. Se você está tendo esse problema de alternância entre 4G e 5G ou se o seu 5G não funciona, você vai clicar aqui em seleção de banda e vai deixar como LTE preferido. Mas Matheus, nesse caso eu não vou ficar conectado só no 4G? Vai, mas o seu problema de não conexão no 5G ou de lentidão vai ser resolvido. Claro que em outras cidades ou outros locais, ou se depois o seu telefone conseguir se conectar de maneira ideal no 5G for resolvido, você volta aqui e deixa no 5G como preferido. No meu caso, se eu clicar aqui, olha só, em LTE preferido, ele vai ficar setado em 4G. Eu tive esse problema aqui na minha cidade, eu tenho aqui no meu local, obviamente em casa eu uso Wi-Fi, mas quando eu tenho problemas no Wi-Fi ou quando falta luz, eu tenho esse problema aqui dessa seleção não ficar ideal entre 4G e 5G. E já tive esse problema fora da minha cidade e em viagens, beleza? É só uma dica que eu dou. E aproveitando aqui, se você não tem esse problema, é só deixar sempre o seleção de banda em 5G preferido, porque você vai se conectar sempre em uma rede mais rápida. Dentro aqui das configurações de redes móveis, você pode deixar desativado dados em roaming, a não ser que você viaje para locais onde a rede você possa utilizar de outro provedor, mas eu sempre procuro deixar desligado. E o permitir serviços 2G você pode deixar ligado. Aqui é principalmente para chamadas de emergência ou para uma conexão que a gente chama de conexão de emergência. Por quê? A rede 2G ela não vai cobrir uma conexão à internet, mas você tem aí uma proteção e uma camada extra para conexão em regiões muito remotas, beleza? Depois a gente vai descer até a opção de configurações de rede. Aqui em configurações de rede é sempre importante também você deixar a opção de selecionar automaticamente. Se você estiver tendo problemas também da incompatibilidade na conexão, ou se o seu telefone estiver buscando uma rede mais longe do que uma antena mais perto, é interessante você desmarcar essa opção, dar um OK, e depois você vai selecionar a partir das redes que foram buscadas na sua região. Olha só, aqui na minha eu tenho da TIM, da Claro e da Vivo. Aí você vai na rede do seu provedor e seleciona ela de maneira
manual. O problema de conexão pode ser resolvido a partir dessa escolha aí no seu smartphone, beleza? Agora a gente vai voltar, eu vou lá em configurações de rede e já deixar selecionado automaticamente, porque eu não tenho esse problema, e a gente vai em pontos de acesso. Aqui em pontos de acesso, quando a gente clica, a gente vai ter aqui as opções dos provedores e pontos de acesso da nossa operadora. No meu caso, todos da Vivo, como você está vendo, beleza? E aqui nos 3 pontinhos no canto superior direito, a gente tem uma opção chamada Restaurar Padrão. Se você está tendo problemas de configuração ou problemas de lentidão na sua rede e não conexão para ligações telefônicas, você vem aqui e restaura para os padrões. Automaticamente o telefone vai buscar os provedores e pontos de acesso que são da sua rede e vai fazer a instalação, beleza? Voltamos por aqui, galerinha, a gente já termina as configurações aqui dentro de redes móveis e agora a gente vai dentro da opção de provedor de serviços. Aqui em provedor de serviços é importante você estar com todos os provedores com o download feito. Você está vendo que está faltando para mim o meu Vivo Empresas. Às vezes acontece da configuração do seu chip não ficar com os provedores de serviços da sua operadora instalados de forma correta. Se você tem alguma instalação pendente, só clicar na setinha e no ícone de baixar. Ótimo! Voltando mais uma vez por aqui, agora a gente chega em uso de dados. Aqui em uso de dados é bem importante a gente clicar porque eu tenho uma configuração que é uma dica importante. Olha o que você consegue fazer nos sistemas Android mais recentes. Tem uma opção chamada protetor de dados. A gente vai clicar nela e por aqui você pode ativar uma economia do uso de dados. Isso significa que aplicativos que estão rodando em segundo plano no seu smartphone, quando o protetor de dados estiver ativo, eles não vão consumir a sua rede. Imagine que você tem um plano de 10 GB de franquia mensal na sua rede móvel 4G/5G. Ativando isso significa que apenas quando você abrir o aplicativo é que ele vai consumir dados. Obviamente, para aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, se você estiver sempre em uma rede que não é Wi-Fi, numa rede móvel, você não vai estar recebendo as mensagens. Mas aí você pode criar as exceções. Olha só, se a gente clicar aqui em ativar agora, a gente deixa essa opção ativa, mas a gente tem aqui, ó, apps que podem usar dados. Quando a gente clica, abre a lista de todos os nossos apps. E aí o que a gente faz, por exemplo, com o WhatsApp, que eu dei a dica para você, a gente vem aqui e deixa ele ativado. Isso significa que, com a proteção de dados ativa, em segundo plano, o WhatsApp vai continuar consumindo da sua rede e utilizando a internet. Então você pode criar essas regras e exceções para cada um dos apps instalados no seu smartphone Android. Isso é bem importante e isso é um adendo e uma dica que ajuda você a economizar, beleza? Voltando por aqui, a gente tem mais uma opção que é a redes permitidas para apps. Isso aqui para mim é fenomenal. Quando a gente clica em redes permitidas para apps, a gente pode escolher dentro da nossa lista de aplicativos qual rede que ele vai usar. Se ele só vai usar a rede móvel ou se ele só vai usar o Wi-Fi ou se ele vai usar as duas. Por exemplo, com o aplicativo da 123 Milhas, que é o primeiro aplicativo aqui da lista, eu posso deixar ele usando dados móveis ou Wi-Fi, aí ele vai alternar dependendo da rede que eu estou. Eu posso deixar somente no Wi-Fi e quando tiver nos dados móveis sem a conexão do Wi-Fi, ele não vai consumir nenhum dado e não vai funcionar. Ou eu posso deixar como dados móveis preferidos e aí ele vai optar por se conectar primeiro aos dados móveis para consumir os dados. Isso é uma grande configuração, na minha opinião, porque te deixa uma liberdade. Ou seja, eu quero sair da minha casa, quando eu estou saindo do Wi-Fi do meu trabalho ou da minha casa, por exemplo, e eu estou nos dados móveis e eu tenho um plano escasso, eu não quero que o aplicativo consuma a minha internet. Fazendo assim, você consegue ter toda essa configuração de maneira simplificada e o melhor, com o controle na palma da sua mão. Lembrando que você pode fazer isso com todos os aplicativos aqui do seu sistema operacional. Voltando mais uma vez, logo depois a gente tem a opção aqui de ligar ou desligar os dados móveis. Isso eu sempre dou uma dica porque muitas pessoas às vezes esquecem que clicaram para desativar os dados móveis e reclamam que só conseguem fazer ligações e receber SMS e não conseguem navegar. Então, certifique-se sempre
que os dados móveis estejam ativos. Eu sempre digo isso, às vezes o óbvio acontece com a gente no dia a dia, na correria da gente desativar essa opção e ficar sem a conexão com o nosso plano de dados, beleza? Por aqui a gente encerra e voltando a gente tem uma opção também chamada de mais configurações de conexão. Aqui em mais configurações de conexão, eu sempre procuro falar sobre dois itens, que é o VPN e o DNS privado. Se você tem alguma conexão de VPN ou algum aplicativo que vai alternar as suas configurações de rede, como o VPN, que é aquele ícone de chavezinha, eu costumo pedir para você deixar essa opção desativado, com VPN nenhum. Isso pode atrapalhar a sua conexão, principalmente para navegação na internet. E aqui em DNS privado, muitas pessoas deixam como DNS automático. Ele vai buscar em uma lista, o sistema do seu smartphone, de DNS que são seguros e recomendados, e às vezes em detrimento ao DNS do seu provedor atual de internet ou de serviço de dados móveis. Por isso que mesmo que essa opção esteja como recomendada, eu prefiro deixar em desativado, porque aí o DNS padrão da minha rede móvel, da minha operadora, é o que será utilizado. Deixe em desativado que você não vai ter problema nenhum. E aqui em atualização automática das configurações do sistema de rede, eu deixo como ativado porque sempre o meu sistema operacional vai ficar com a melhor atualização possível daquele provedor de serviços que você tem, seja Vivo, Claro ou TIM, da sua rede, da sua operadora de telefonia móvel, beleza? Voltando aqui para mim, são dicas extensas, algumas vão parecer óbvias para algumas pessoas, mas não, galera, muitas configurações podem estar desajustadas no seu smartphone Android. E com elas, dessa maneira aqui, você vai ter uma ótima navegação no seu 4G, no seu 5G, para os seus SMS ou até para suas ligações telefônicas. Antes do vídeo terminar, eu quero que você dê uma olhada no recado do nosso patrocinador, a CaseFan. A CaseFan é uma das melhores lojas online para compras de chaves de Office e Windows. Você está precisando ativar um desses dois serviços, o seu sistema operacional ou o seu pacote com Word, Excel e PowerPoint? Com os cupons RT50, você tem 50% de desconto nas compras das chaves do Windows e com o cupom RT62 nas compras do Office, você tem até 62% de desconto. É só ir aqui na descrição do vídeo que os links das promoções vão estar disponíveis para você. Na CaseFan é o melhor lugar para você comprar as suas chaves do Windows e do Office. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!